Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Hoje com um tema que eu sonho há muito tempo em esclarecer, e a pessoa que eu convidei, eu acredito que seja a mais adequada. Por que eu acredito que seja a mais adequada? Porque ele sabe o que diz, ele é corajoso, não tem rabo preso com ninguém, desculpa a expressão chula, rabo preso é chulo, né? Mas, então, e tem um conhecimento profundo. Então, eu acho que todos nós vamos ganhar hoje com descobrindo quem é Apolônio de Tiana, ou quem foi, né? E o que é esse negócio que ele escreveu que ninguém entende absolutamente nada? O Nuctemeron, o Nuctemeron, não sei como é que é a pronúncia certa. Deixa eu trazer aqui nosso convidado. E aí, Elan, Rogério de Almeida Freitas, meu querido amigo e irmão, como é que você está? Tranquilo, tudo em paz. Mais uma vez, muito feliz em estar aqui dividindo esse painel de reflexão e de informação que você, com tanto carinho e habilidade, tem fornecido a tanta gente ao longo de tanto tempo. Uma honra. Esse é o nosso objetivo. Muito bom ter você aqui, né? Eu quero saber o seguinte. Bom, vamos começar. Eu quero saber quem é essa figura mítica, até mítica, posso dizer assim, porque você pesquisa. Eu tenho muita coisa salva de Apolônio de Tiana. Eu vou na internet, até em outras línguas, essas coisas assim, mas, de qualquer forma, são pequenas coisas, não se consegue descobrir quem foi. Parece que alguém escondeu ou quis esconder quem é Apolônio de Tiana ou quem foi. Então, Elan, vamos lá, sou todo ouvidos aqui, todo atencioso para ver o que você vai dizer sobre Apolônio de Tiana e essa obra que ele deixou, Nuctemeron, Nuctemeron, não sei como é que é o termo, a pronúncia certa. Olha, Apolônio ele faz parte de um contexto que simplesmente desapareceu da própria cultura grega e depois a história do seu legado foi absorvido pela cultura romana, mas a cultura romana ela termina se confundindo com o poder da Igreja Católica, quando a cultura romana se transformou em cristã, e a Igreja Católica destruiu totalmente todos os registros que existiam do antes de Apolônio, da vida de Apolônio e depois de Apolônio, e por isso sumiu. A grande pergunta, por quê? Porque a Igreja Católica destruiu tudo que era escritos referentes a Apolônio. Um escrito, porque no ano mais ou menos 210, 220 depois de Cristo, Máximo Severus era o imperador de Roma, e a esposa dele, Júlia Dómina, que foi mãe depois de outro imperador, Caracalla. Júlia Dómina é uma das mulheres mais importantes da história da evolução humana, além de ser um dos espíritos mais lúcidos e belos que eu conheço. Puxa. Júlia Dómina, como imperatriz romana, ela contratava filósofos, e ela contratou um chamado Flávios Filostratos, acho que o nome do cara é esse, e foi esse cara que saiu pesquisando e escreveu uma obra notável sobre a figura de Apolônio de Tiana, os contatos que Apolônio teve com 4 imperadores romanos, Nero, Vespasiano, Dominiciano e Nerva, e sumiram com isso aí. Esses escritos de Filistratos, salvo engano meu, ficaram com os árabes durante quase 7 séculos. Puxa. E só no século XVI é que, pela primeira vez, surgiu um livro europeu falando em Apolônio de Tiana, com base no que os árabes guardaram da descrição que Flávio Filostratos fez no século III depois de Cristo. Mas por quê? Porque no século IV, quando o Império Romano se tornou cristão e quando surgiu a Igreja Católica, destruíram tudo,
Por quê? Porque a figura de Apolônio rivalizava na cabeça das pessoas com a figura de Jesus, né? Ainda que isso é uma interpretação falsa, porque muita coisa Apolônio e Jesus têm em comum. Ao longo do programa a gente pode falar disso, mas tem coisas absolutamente distintas entre os dois que, desculpe a redundância, distinguem completamente um do outro. Porque se você sabe melhor do que eu que conjecturam que teria sido a mesma pessoa, mas isso é um absurdo. Nasceram em épocas totalmente diferentes. Então... Apolônio nasceu antes de Jesus e morreu muito tempo depois de Jesus. Jesus viveu 35 anos, 34, 35. Apolônio viveu quase 100 anos. É um figuraço. Então, assim, para início de conversa, por que a gente não sabe nada de Apolônio? Por isso que eu acabei de dizer. Se não fosse Júlia Dómina, que contratou esse Flávio Philostratus, que escreveu entre os anos 220 e 230 essa obra, uma obra sobre Apolônio de Tiana, a vida dele, uma série de contextos, a gente não saberia de muita coisa. Então, assim, para a gente poder distinguir bem uma figura de outra, né, vamos, obviamente, começar em termos da gênese por trás de Apolônio, né? Apolônio, ele quando surgiu, ele nasceu na Grécia. Quando ele surgiu, existia uma escola de mistérios grego, ou um movimento cultural, filosófico grego, que hoje não mais existe. E esse movimento era chamado de teurgistas. Ou seja, o que é teurgia? Se você pegar essa palavra, se você tirar assim um conceito mais amplo, teurgia está unido ao sentido da palavra taumaturgia. Então, os taumaturgos da época, ou teurgistas da época, se você pegar a palavra taumaturgia, o tauma da história aí quer dizer prodígios. Teurgia quer dizer ação divina. Então, taumaturgia era algo que unia prodígios feitos por alguém, mas cuja fonte era, entre aspas, divina, ou seja, situada além da vida humana. Aí aqui, quando algo é situado além da vida humana, a gente pensa logo em espíritos. Com certeza. Mas esse é o problema. Não é o caso dos taumaturgistas. Na verdade, a taumaturgia está ligada profundamente a uma questão que hoje nós, com cultura espiritualista ou espírita, a gente tem dificuldade de entender, mas são os deuses desse universo vizinho. Aí nós estamos falando dos deuses das mitologias, e a Grécia era alguém que, na época de Apolônio, ainda bebia dessas fontes, né? E assim, só para a gente entender, o último taumaturgista da história talvez tenha sido Júlio César. Sério? E de grego não tinha nada, era um romano. O cara foi imperador romano. Mas que tinha absorvido a cultura dos taumaturgistas, porque na cultura greco-romana, que era basicamente a cultura de Júlio César, Júlio César era um flamínio, que significa exatamente um sacerdote de Júpiter, ou seja, um taumaturgo que, em nome de Júpiter, produzia prodígios. Aí você diz, mas ninguém sabe de Júlio César produzindo prodígios. Ninguém sabe, vírgula, isso está escrito. Júlio César pertencia a esse grupo ao qual lá atrás, né, lá atrás que eu digo, no tempo contemporâneo de Júlio César, alguém, nós estamos falando aqui de Amônio Sacas, de Jâmblico, de Plotino, e o nosso amigo Apolônio de Tiana foi também um desses 4 grandes taumaturgos aí da época. Júlio César apenas importou
a cultura grega para Roma, daí a cultura greco-romana. Sim. Então, assim, o nosso amigo Apolônio, ele surgiu como um taumaturgista. Ele não era religioso. Jesus nasceu totalmente engessado dentro de uma religião judaica. Jesus foi um homem prisioneiro da crença do seu povo. Apolônio nasceu num povo que não tinha crença de porcaria nenhuma em termos de prisão e cada um acreditava no que queria. Então tinha essa turma entre os gregos, né, que acreditavam, ainda acreditavam, no contato de humanos escolhidos com seres divinos celestiais, não eram espirituais, que são esses seres. Isso que eu ia te perguntar. Essa divindade da teurgia deles, da taumaturgia, Zeus, Apolo, eram os mitológicos, né? Os deuses mitológicos, né? Tá, Zeus, isso. Apolo, blá, 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 por aí. Né? Okay. Tanto que o Júlio César era com Júpiter, que é o mesmo Zeus, só que com o nome romano. Claro. Então, o nosso amigo Apolônio de Tiana, ele nasceu com essa liberdade que Jesus nunca teve. Jesus teve que ser um seguidor das Escrituras, anunciaram que ele era o Messias, e ele tinha que cumprir aquilo tudo, tinha que ser judeu o tempo inteiro, blá, 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 submeter-se a Javé, essa história toda. Né? Apolônio, não. Apolônio era livre para fazer o que ele quisesse, e ele fez muito mais do que Jesus em todos os sentidos. Isso é que é complicado dizer. E onde Apolônio... estão esses feitos aí? Onde é que estão? Essa que é... Olha, muita coisa se perdeu, mas nesse livro de Flávio Filostratos, o companheiro de Apolônio retrata. Jesus tinha 12 apóstolos e vários discípulos. Apolônio só tinha um amigo que viajava com ele, mas esse amigo era muito letrado e deixou muitas narrativas de situações pelas quais Apolônio naturalmente realizava os chamados prodígios. Não é o Flávio Filostrato, não é esse? Não. Tá. Flávio Filostratos é um filósofo do século III que escreveu sobre Apolônio. Perfeito. Esse amigo de Apolônio era alguém que foi contemporâneo dele, bem mais novo que ele. Aliás, um pouco mais novo que ele, que dedicou 50 anos da sua vida a acompanhar Apolônio e registrar seus feitos. Né? Então, os conselhos que Apolônio deu a Nero, a Nerva, a Domiciano, tudo isso está registrado tanto em Roma como nas descrições desse discípulo de Apolônio. Mas, enfim, Apolônio, então, foi um cara que o que Jesus fez em 3 anos no Ministério Público, Apolônio fez durante mais de 70 anos ao longo da sua vida pública. Ele foi um milagreiro, ele foi um curador, ele foi tudo aquilo que Jesus também foi, vamos dizer assim. Aí implica a gente fazer uma análise mais profunda. Então vamos lá, vamos para o taumaturgista, ele, em tese, ele termina sendo isso que a gente chama hoje em dia de milagreiro, de alguém que fazia milagres, prodígios, blá, 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 um curandeiro. Né? Mas qual é o conceito mais profundo da taumaturgia? Vamos lá. É uma medicina curativa de ordem celestial e espiritual, ou seja, é você usar a interferência divina em benefício de algo humano. Então, o que Jesus apresentou como sendo um prodígio que só o poder do Pai dele, exercido por ele, seria capaz de produzir, Apolônio e outros taumaturgistas faziam isso meio que de uma forma mais comum, sem as frescurites da crença religiosa, sem a devoção religiosa. Né? Então, era mais um tipo de curiosidade intelectual que esses humanos aí, que eram muito acima da média. Veja bem, Jesus se acompanhou de pessoas extremamente medianas. Tá?
Só tinha Judas Iscariote ao lado de Jesus, que tinha uma mente brilhante. O resto eram pessoas normais. Apolônio sempre conviveu com um monte de mentes brilhantes. E ele próprio também era uma mente brilhante. Né? E essas mentes brilhantes ficavam olhando para o povo, e aí, desculpe fazer essa distinção, mas aqui a gente tem que partir do princípio de que aquele que é sábio termina evitando o contágio com a mentalidade comum que marca o rebanho humano, senão ele se imbeciliza junto. Sim. Então ele fica a uma distância prudente. Ele se envolve com o rebanho, mas sai. Ele não fica na egrégora do rebanho. Então, Apolônio e esses outros que eu falei aqui, Jâmblico, Amônio Sacas, blá, 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 eram figuras que ficavam se perguntando, e isso já vinha de Tales de Mileto, já vinha de Éfeso, de Heráclito de Éfeso, de Anaxágoras, de Parmênides, de Pitágoras, as figuras que antes desses taumaturgistas, né, Platão, Sócrates, se perguntavam como é que a humanidade pode evoluir. Porque os gregos sempre notaram algo tremendamente inquietante. A humanidade não evoluía. Alguns seres humanos, sim, mas não a humanidade. Perfeito. A humanidade nunca evolui, ela vai atrás do prejuízo sempre. Ela corre atrás dos fatos, mas o gasto da energia humana comum é para sobreviver ao dia. O gasto da energia de um homem, de uma mulher, que usam da sabedoria, é para produzir ao longo do dia o máximo de reflexão, de busca intelectual ou de vivência de uma disciplina no campo da consciência meditativa, é totalmente diferente. Então, essas figuras ficavam se perguntando o seguinte, meu irmão Eustáquio, será que é bom ou ruim para o ser humano receber uma bênção, um milagre? Será que o ser humano, se for acostumado a receber bênçãos, será que ele vai conseguir um dia despertar os seus potenciais pessoais? Porque ele está tão acostumado a receber que ele só vai querer receber. Com certeza. E olha que na Grécia não tinha esse papo de orar para receber, que ao mesmo tempo em que Apolônio atuava, Jesus lá na Palestina estava com esse papo. Peça ao Pai que ele dará. Então, veja a diferença de conduta. Tá? Torno a dizer, Jesus, eu não estou falando aqui de maior e menor, não é isso. Mas Jesus foi um cara que nasceu já escravizado a uma religião. Não é o caso de Apolônio. Então, Apolônio e esses taumaturgistas, eles faziam essas coisas que nós chamamos milagre, curandeirismo, mas dentro de um processo mental inquisitório de perceber se as pessoas que recebiam essas bênçãos melhoravam enquanto pessoas que têm que cuidar de mais dimensões da vida do que só de curar uma ferida ou uma dor de cabeça, ou simplesmente eram pessoas que continuavam minimalistas e receber uma bênção, queria receber outra, queria receber mais outra, mais outra. Então, só para devolver a palavra para você, é preciso a gente distinguir o que Apolônio fez, como ele fez, do que Jesus fez e de como Jesus fez. Ambos fizeram coisas muito semelhantes. Mas cada um embrulhou o que fez de acordo com certos painéis ou campos da consciência mais ampla que a humana, né? Jesus adequando tudo a uma questão religiosa, mas não era o caso de Apolônio. Apolônio buscava compreender que tipo de método poderia ser aplicado à consciência humana para que esta pudesse evoluir e não estacionar na tentativa de sempre receber bênçãos. Então, muito bem. Aí você chegou, encaixou direitinho o que eu queria perguntar. Vamos falar do... Já falamos de Jesus, a história de Jesus, mesmo tendo sido contada em diversas versões, mas existe um padrão ali, né? Mais ou menos todo mundo conhece aquilo lá que
foi Deus, filho de Deus, e nasceu assim, assado. Apolônio de Tiana, espiritualmente, vamos dizer, ele foi um enviado? Ele era um enviado? Que tipo de espírito que foi Apolônio de Tiana? Isso que eu quero saber. Olha, eu produzi um livro chamado Quarto Logos para explicar isso. Esse livro, O Quarto Logos, mostra exatamente quem seria o espírito que foi Apolônio de Tiana. É mesmo? Quarto Logos é o nome do livro? Tá. Bom a gente saber. Inclusive, nós estamos no ano 2023, né? Sim. Agora, no último mês de fevereiro de 2023, eu dei uma palestra em Buenos Aires só sobre o Quarto Logos. Opa! Então, o espírito que teve apenas uma encarnação na Terra, como Apolônio, do mesmo modo que o Espírito de Jesus também só teve uma, como mesmo? Jesus. Eu desconhecia essa informação. Na verdade, eles trabalham muito próximos, porque, assim, se Maria foi alguém que foi fecundada por um espermatozoide cósmico, artificialmente inseminada, porque foi retirado do Cristo cósmico, chamado em hebraico de Roquemar, e em grego de Sofia, e eu explico isso também em outros livros que produzi. Da mesma forma que Maria concebeu virgem e produziu Jesus, a mãe de Apolônio de Tiana também foi assim. Nos livros que eu escrevo, eu me refiro a um velho codificador de Ziam. Ziam seria um dos planetas do sistema de Capela. Aí a gente vai para os tempos da rebelião de Lúcifer, em que em Capela residiria tanto esse ser chamado Sofia, como esse codificador de Ziam. Esse codificador de Ziam é exatamente o ser que o espírito de Apolo, que veio a ser Apolônio de Tiana, produziu para viver nesse universo, como espécie de mentor de Sofia. Olhem bem o que eu estou dizendo. E dos mesmos moldes em que Sofia projetou um avatar humano, Jesus, no mesmo tempo, esse mentor de Sofia também projetou um avatar dele, que é o Apolônio. Então, esse espírito que eu chamo de Quarto Logos e explico o porquê disso no livro Quarto Logos, mas posso aqui também explicar. Tá. Isso refere-se a uma antiga estratégia que também os seus principais traços mitológicos se perderam na noite dos tempos e a gente tem que voltar a um pretérito no Egito. O Egito é o único país do mundo que, ao invés de ter uma mitologia, tem 4. Puxa. Tem a mitologia de Mênfis, a de Tebas, a de Hermópolis e a de Heliópolis. Então, assim, a turma não sabe disso, pensa que é uma coisa só, mas é absoluto. Cada uma dessas mitologias tem um contexto, uma visão de mundo, uma visão de realidade e de cosmogênese diferente. Há uma cosmogênese chamada Ogdoad, que se refere a 8 seres. Ogdoad, o número 8 tem a ver com a expressão Ogdoad, que seriam os 8 seres primordiais, assim considerados por essa visão de mundo. E quem seriam esses 8 seres? Aí, fazendo a comparação com o que nós, aqui no Brasil, conhecemos um pouco mais, quando a gente fala na Trimurti, a gente fala em Brahma, Vishnu e Shiva. Quando a gente fala na Tridevi, a gente fala de Parvati, Lakshmi e Sarasvati, que seriam as 3 parcerias desses 3 seres. Mas tem mais 2 para compor os 8. E esses 2 aqui, nos chamados, na concepção da Ogdoad, esses 8 seriam esses 6 que eu acabei de dizer, ainda que os nomes que aparecem nas mitologias egípcias
são diferentes. E tem mais dois, Net, Tenet. Um desses dois aqui é exatamente esse espírito que, entre aspas, produziu o codificador de Zian, cujo nome é Olm, e produziu também de Olm essa encarnação de Apolônio de Tiana. Nossa Senhora! Por quê? Porque os 3 primeiros logos faliram. Como assim? Segundo a mitologia hindu-ariana e segundo essas visões da mitologia de Hermópolis e de Heliópolis, não a de Mênfis e Tebas, que é outra história, esse primeiro ser primordial, ele não criou, ele caiu na criação e despedaçou-se. Então, as suas partes despedaçadas, como a mitologia nórdica fala, como o orfismo que surgiu também na Grécia, mais ou menos logo depois, um pouco antes do tempo de Apolônio, e Apolônio estudou muito o orfismo, esse ser se despedaçou. Então, o primeiro Logos apenas tentou criar, caiu, semeou a semente da vida, mas dela não soube cuidar. Por isso que se diz que ele iniciou a vida, mas não finalizou. Aí mergulhou um segundo Logos para dar polaridade a esses tijolos da existência. Esse segundo Logos deu a conotação de identidade de gênero e de identidade sexual aos corpos. O terceiro Logos, então, começou a produzir a sua força e fez com que esses corpos evoluíssem. Então, quando a gente fala em evolução biológica, seria produto do terceiro Logos, no seio de cuja tarefa nasceu o ser humano, e o ser humano emergiu durante o trabalho do terceiro Logos, só que foi levado para o caminho da fé, da crença, que emburrece o ser humano. E por isso faliu. Porque já o primeiro Logos, Brahma ou Javé, o segundo Logos é Shiva, o terceiro é Vishnu. Então, nessa perspectiva, Brahma invadiu o trabalho do terceiro Logos com as religiões impositivas do judaísmo, cristianismo, islamismo, blá, 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 e isso criou uma proibição na arte do pensamento para que o ser humano apenas acreditasse e jamais pudesse, por si mesmo, desenvolver o seu intelecto. Então, quando a Igreja Católica, do século VI ao XVI, impedia qualquer europeu de aprender a ler, com a desculpa de que poderia interpretar errado a Bíblia, caso soubesse ler, ou seja, esse obscurantismo intelectual que a Igreja Católica impôs ao pensamento europeu durante 1000 anos, tornou todo mundo burro na Europa. 1000 anos depois de Jesus, ou seja, no ano 1000, Paris, Amsterdã e Londres, essas 3 cidades juntas, tinham 200 mil pessoas, todas analfabetas, vivendo em péssimas condições de higiene. Nesse mesmo período, Cairo, Bagdá e Damasco, juntas, lá no Oriente, sob a bandeira do Islã, tinham mais de 2 milhões de habitantes, todos cultos e vivendo em excelentes condições de higiene. Ou seja, tudo isso porque o terceiro Logos faliu feio no Ocidente, e no Oriente o Islã pipocou, mas Brahma também estragou com a questão da fé. Enfim, esses 3 primeiros Logos trouxeram a evolução do ponto zero da vida universal até o surgimento dos humanos viciados em crença, mas isso faliu o processo. Por isso que nós estamos falidos enquanto família planetária. Perfeito. Esse quarto Logos não vai consertar nada. Mas os seres humanos que conseguirem sobreviver a esses dias, no processo de especiação da humanidade, aí esse quarto Logos irá trabalhar com esses seres humanos para semear no universo a consciência humana expandida, ampliada por um movimento que ele chama de quarto cérebro. Temos o cérebro reptiliano, o cérebro mamífero límbico e o cérebro primato. O quarto cérebro não é mais nenhuma outra camada que vai surgir. O quarto cérebro é uma metáfora
para o modo como a gente roda esses 3 cérebros que a gente já tem. É uma maneira de rodar, ou seja, é um processo, é um software que gira o nosso conectoma. Daqui emergirão as superconsciências humanas. O quarto logos vai trabalhar com essas superconsciências, com os agentes do progresso humano que irão se transformando aos poucos em superconsciências. Então, esse quarto logos ele está preservado. Por isso que Apolônio só encarnou uma vez e livre. Jesus é um avatar do terceiro logos. Tá. Foi submetido, era um produto de uma aposta entre Brahma e Vishnu. Quando Jesus disse, olha, Javé, eu não vou poder Brahma, eu não vou poder cumprir o que você disse que eu ia fazer, está escrito nas Escrituras, mas minha condição humana não consegue cumprir a agenda do meu espírito. Eu não vou ser um homem violento. Eu não vou ser esse super messias violento. Esse é o problema. Jesus estragou o projeto dos 3 logos que foi produzido ao longo de milênios. Então, observe bem, o quarto logos ele vai entrar em ação e esses logos, todos eles meio que brigam um com o outro. O quarto logos vai aproveitar o que tem de bom no trabalho dos 3 logos para levar a coisa adiante, se for possível. Agora, me diz uma coisa, tá? O quarto logos, nesse caso, você está se referindo, seria Apolônio de Tiana, ou não? Apolônio de Tiana foi a encarnação do quarto logos. Exatamente. Perfeito. Ainda, então, qual foi a função dele? Não é o termo apropriado. Qual foi o legado? Qual é o legado dele? Que ele viveu um tempo aqui, foi embora, esconderam a história dele, os feitos dele, as sementes dele estão escondidas. Podem ter até germinado. Certamente devem ter germinado. Mas desapareceram. Nós vamos falar daqui a pouco daquela obra dele aqui, que é um mistério também. Para mim é um mistério, né? Então, qual é o legado de Apolônio de Tiana? O legado de Jesus ali, o Cristo, nós já sabemos. E o de Apolônio de Tiana? O legado de Apolônio de Tiana é muito mais amplo. O de Jesus ficou circunscrito à crença judaica, ao cumprimento das profecias judaicas, ao processo escatológico que se deduz a partir dos vaticínios dos livros no âmbito do contexto bíblico, seja o Apocalipse, seja as profecias complicadas de um Zacarias, de um Malaquias, de um Daniel, de um Isaías e por aí vai. O processo de legado de Apolônio é muito mais amplo. O legado de Apolônio se deu no campo político. Ele evitou um monte de confusões do Império Romano. Ele direcionou esforços, não digo de Nero, porque Nero era louco, mas Vespasiano, Domiciano e Nerva, ele tentou realizar um plano de gestão mundial, uma espécie de um retorno a uma possível sinarquia que só se observou na época de Rama, o Conselho de Sábios, né? Tudo isso foi tentado por ele, mas não vingou. Mas os registros e os resquícios dessa tentativa existem. Segundo aspecto do legado, semelhante ao de Jesus. Explicações formuladas como se fossem aquelas parábolas que Jesus fez na linguagem aramaica. Na cultura greco-romana, o nosso amigo Apolônio produziu diversas interpretações, lições, reflexões sobre a vida, todas elas destruídas. Então, assim, esse legado de Apolônio para a humanidade, literalmente, foi riscado do mapa. E ele deixou ainda um legado, que é o Nutemeron, que é um livro que ninguém entende, vírgula. No livro Quarto Logos, eu descrevi as 12 horas. É mesmo? Eu vou ter que adquirir esse livro aí. Eu nem sabia disso. Eu mando para você. Eu não sei se eu ainda tenho, mas provavelmente na próxima edição me lembro que com o maior prazer eu mando para você. Tá. Lá no capítulo
do Quarto Logos, eu reproduzo no Temeron, exatamente porque ninguém nunca tinha feito isso, e dou a minha interpretação, porque no Temeron é dividido em 12 horas. Isso, que horas são essas? 12 horas referente a 12 estágios da evolução da vida, desde o primeiro momento da criação universal, até um futuro, o tempo em que o espírito dele, como quarto logos, iria começar a atuar decisivamente, junto aos humanos, que é esse trabalho que eu falei da humanidade especiada, quando a humanidade estiver vivendo em Marte, na Lua, ou seja, são os humanos especiados, vivendo aí em outros lugares. Isso chama-se especiação, é o termo da biologia, da evolução. Então, no livro Quarto Logos, eu analiso cada uma dessas 12 horas, que torna a dizer, significam etapas do que já ocorreu, do que está ocorrendo em termos de revelação cósmica e do que virá ainda no âmbito dessa revelação cósmica. Então, assim, eu descrevo a interpretação de cada uma dessas 12 horas do Temeron, do nosso amigo. Mas você sabe para quem ele escreveu isso? Não. Para o pessoal da escola iniciática dos taumaturgistas. É uma coisa meio cifrada, só eles entendiam. Não era para o povo. Para o povo, ele produziu um monte de coisa, mas que a Igreja Católica destruiu. Puxa. E que ficou meio que misturada com as questões dos seguidores de Mitra, em Roma, onde Apolônio esteve diversas vezes, e misturado com a cultura greco-romana. Boécio, lá na frente, no século V e VI, tentou distinguir isso, mas já não encontrou quase nada sobre Apolônio, porque um século antes de Boécio, a Igreja Católica destruiu tudo. Então, assim, o legado do nosso amigo Apolônio, ele tem um legado hermético, oculto, que é esse no Temeron, que só quem entendia era a turma lá dos taumaturgistas da época. Deixou um legado popular que foi destruído e um legado político que não vingou, não deu certo junto ao Império Romano. E ele, vendo isso, se retirou, passou os dias da sua velhice viajando pelo mundo e refletindo sobre as coisas da vida, e assim sua vida findou. O legado de Apolônio, ele é um legado meio que, entre aspas, falso. No sentido de que ele não se preocupou em deixar um legado. Ele não tinha essa preocupação. Ele tentou, ele fez um teste. Como eu disse para você no início, a mente de Apolônio, a mente de Amônio de Sacas, de Jâmblico, de Plotino, de Porfírio, as mentes desses caras, eles olham para a humanidade como uma extensão da família deles e veem o que é que eles podem fazer. Torno a dizer, eles não são religiosos, então eles fazem testes em relação aos poderes que eles têm para ver se aquilo é benéfico ou não para a humanidade. Quando eu digo que Apolônio não se preocupou em deixar um legado, é porque ele estava fazendo isso, um teste. Ele não estava querendo convencer ninguém de nada. Ele, como Jesus tentou convencer os judeus a amarem Javé, a tentarem blá, 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 nesse sentido. Mas o tentar convencer é uma questão da raiz política do povo hebreu que Jesus respeitou e teve que fazer. Apolônio não. Apolônio apenas tentou aconselhar os senadores romanos e os imperadores romanos a montar um colegiado de sábios que assessorasse melhor o Senado romano e os próprios imperadores. Apolônio tentou deixar lições para o trivial da vida humana e deixou, mas a igreja destruiu. E Apolônio deixou informações meio difíceis de serem entendidas, como no Temeron, mas era para os iniciados da época. Então, assim, o legado dele não pode ser tido exatamente como legado, mas como o que sobrou da aventura que ele produziu para ele mesmo aqui, numa espécie de apropriação no seu espírito de quê, Eustáquio? Dos protocolos do cérebro humano, para lá no futuro ele poder orientar os humanos de uma forma mais estratégica. Essa obra que ele deixou no Temeron, ela não seria, vamos dizer,
Hoje deve existir, não existem taumaturgistas espalhados pelo planeta. Tem gente que trabalha com teurgia, essas coisas todas. Não seria interessante, porque, ou talvez exista, e eu não sei, que é muito mais provável isso, né? O estudo, tentar entender as 12 horas do Noctemeron, traria algum progresso para a humanidade? Eu acredito que sim, né? E por quê? Se sim, por que isso não está sendo feito? Eu acredito que esteja sendo feito, mas... Olha, as 12 horas do Noctemeron são meio que proféticas, né? Proféticas. A taumaturgia era lida também com esse troço, mas é um tipo de profecia absolutamente diferente daquela que os hebreus, que é a visão judaico-cristã e semítico-babilônica, introduziram no panorama do pensamento humano. O nosso amigo Apolônio, ele não fez aquilo como uma profecia, ele fez aquilo como uma cronologia para as pessoas iniciadas no estudo dos mistérios. E vou mais além, os mistérios óficos, os mistérios de Eleusis, os mistérios báquicos, eram as chamadas, entre aspas, hoje são chamadas de religiões de mistérios da Grécia, mas não tinha nada de religião. É Sim. porque eram núcleos iniciáticos que estudavam isso ao longo de 6 últimos séculos antes da época de Jesus, e o nosso amigo Apolônio emergiu a partir de um desses grupos, que é exatamente os taumaturgistas, que estudavam de tudo, principalmente a questão ófica e a questão hermética vinculada aos mitos aos cultos de Eleusis, que é uma cidade grega. Mas assim, cara, olhar na hora que a gente diz Apolônio e Jesus viveram na mesma época, fizeram a mesma coisa, isso termina dando uma ideia falsa de que um estava desinformação. Mas os dois fazem parte de um mesmo núcleo, os dois convivem em capela. Os dois que eu digo são aqueles que fecundaram ou deram suas genéticas para que estas fossem fecundadas em 2 mulheres humanas e daí nascesse Jesus e Apolônio. Então, assim, Apolônio, sob essa perspectiva, foi uma aventura que o codificador dizia que é um ser indecifrável no sentido de que Sofia a gente diz, é um ser biodemo, cujo corpo é uma parte biológica e outra parte é sei lá o quê. O corpo desse ser chamado codificador de Zian, todo ele é sei lá o quê, ninguém sabe o que é aquilo. E foi aquilo daquele corpo que foi algo semeado numa mulher e nasceu Apolônio. Então, como o codificador dizia, ele está destituído de preocupação religiosa, o que não era o caso de Sofia, que tinha que produzir um avatar que confirmasse um viés religioso, porque era assim na cultura judaica. Então, isso termina distinguindo, tornando diferente a aventura de ambos. Mas o que é que os dois concluíram pelas informações que eu tenho? Sim. Realmente, bênção, milagre não faz bem ao ser humano. Não faz bem. Não faz, porque torna o ser humano viciado nisso que a gente vê hoje, o pentecostalismo, o falso protestantismo, usar o nome de Jesus, o nome de Deus da forma mais espúria, mais absurda possível, para angariar dinheiro, para enganar as pessoas infantilizadas e por aí vai. Então, assim, eu sei que eu vou falando assim, eu termino desagradando a muita gente, criando problemas para mim mesmo, mas não há outra forma de dizer isso se a gente pretende conversar de forma adulta sobre essas questões. Tem que ser verdadeiro. Então, por isso que a coisa foi concluída nesses termos e por isso que isso foi sumindo da face da Terra. Você falou que tanto Apolônio de Tiana, assim como Yoshobê Pandira, tiveram uma única encarnação, certo? Vieram aqui e foram embora, voltaram para suas origens. Voltaram para suas origens como individualidade ou voltaram para o todo que a gente chama, digamos assim? Para onde eles foram? Não, é para a origem mesmo. A origem desse ser, Apolônio de Tiana,
não é só o espírito por trás do codificador de Zian. A origem é o corpo do codificador de Zian, que cedeu uma codificação genética para ser inserida no óvulo de uma mulher, e daí surgiu um ser humano. Perfeito. A personalidade desse ser humano, na hora em que o corpo morre, ele é escaneada tanto pelo ser que doou a genética, como pelo espírito desse ser. Isso chama-se expressão adiágena, ou seja, expressão avatáricas, de figuras que já existem. Nós, os humanos, não fazemos isso. O nosso espírito só consegue cuidar de uma personalidade ao mesmo tempo. Mas esse tipo de espírito, eles conseguem fazer um jogo e conseguem cuidar de duas ou mais figuras ligadas a um só espírito, existindo vivas ao mesmo tempo. Desculpem o pleonasmo. Quando Sofia estava vivo, gerou Jesus, e Jesus e Sofia estão ligados ao mesmo espírito. Entendo. Tá certo? Quando Jesus terminou, ele ressuscitou o corpo dele, por quê? Por que é que o defunto subiu? Porque os elétrons daquele defunto foram devolvidos a Sofia, que havia cedido um espermatozoide que foi inseminado. Ou seja, nós estamos falando de matéria, de biologia. Claro, claro. Certo? Apolônio não precisou fazer isso porque a sessão foi do próprio ser, o codificador de Zian, ou seja, algo, e aquele corpo dele é diferente do de Sofia. Então parece que pôde fazer e não precisou receber nada ressuscitado de ninguém. Então, respondendo a sua pergunta, o retorno é para a consciência desse ser em dois níveis, seja no nível em que a expressão adiágena dele se encontra, como para a condição adiágia, que é a condição espiritual mais elevada deles, que é o espírito deles. Apolônio está totalmente absorvido por Olmer, mas Jesus não está totalmente por Sofia. Por quê? Aí entra um outro pedaço da história. O corpo humano, o cérebro humano, ele é bilatério, ele tem duas câmaras, dois hemisférios. Ele produz emoção e racionalidade. O corpo de Sofia, que foi engendrado há 5, 6 bilhões de anos lá atrás, nessa época, no lado biológico, não existia cérebro de nenhum tipo. Então, o dele foi criado, mas como radiata. Um cérebro radiata, que só tem um eixo, vamos assim dizer, não tem duas câmaras. Então, esse ser não tem emoção. O que implica dizer que é o homem Jesus, no seu aspecto emocional, altruísta, carinhoso, terno, preocupado, isso Sofia não absorveu porque não tem como rodar isso na cabeça dele. Com certeza. Ele está adaptando esse cérebro radiata dele ao longo do tempo aí, para um dia absorver completamente a memória de Jesus nele. Nossa. Já o codificador de Zian, absorveu de pronto o escaneamento de toda a memória emocional viva de Apolônio de Tiana. Me diz uma coisa, duas perguntas. Nuctemeron, as pessoas vão procurar agora, quem não conhecia, vai depois da nossa conversa aqui, vai procurar. E provavelmente, sem menosprezar ninguém, não vai entender absolutamente nada. Vale a pena tentar compreender as 12 horas do Nuctemeron? É uma pergunta. Sinceramente, eu penso que hoje em dia, nos tempos que nós estamos vivendo, e salvo engano meu, nós estamos vivendo a 10ª hora dessas 12 horas do Nuctemeron, isso que eu esclareço no livro Quarto Logos. Tá. Como eu disse, é mais uma coisa semelhante àquelas profecias vinculadas a Javé. Não tem grandes utilidades para o ser humano em geral. Tem utilidade para quem estuda, para quem quer se aprofundar, para quem quer compreender mais profundamente o contexto das coisas, o que está por trás. Jesus dizia, perceba o que está à vista, que o oculto lhe será então revelado. O Nuctemeron tem a ver com esse lado oculto das coisas, que se revela a quem estuda. Mas, assim, não é algo fácil de ser compreendido, não é questão de autoajuda, não é uma coisa espiritualizante no sentido que vai lhe ajudar a se espiritualizar. Então, torno a dizer, é para estudiosos, na minha opinião.
Agora você me deixou curioso durante o programa aí, curioso no bom sentido, né? Porque é instigação de saber. Você falou que você tem dentro do Quarto Logos um dos seus livros, Sim. uma explicação. Então, eu quero Não, tem lá, eu reproduzi no Temeron e quero ler isso aí. Expliquei. Então tá. E a outra pergunta aqui, outra coisa que, depois de toda essa nossa conversa, a questão anímica, espiritual, que aflige o ser humano, aflige alguns, outros não. Eu saí no meu caminho pela vida e passei por diversas escolas, andei por diversos caminhos, e principalmente em alguns caminhos eu abri mão, eu saí, porque eu percebia muito misticismo e eu não conseguia, infelizmente, dentro da minha capacidade intelectual, entender por que uma pessoa necessita mistificar alguma coisa ou outra. Então, como diz, eu sou adepto daquele ditado, os incomodados se retirem, eu sempre me retirei. Sempre me retirei. Isso não quer dizer que eu seja santo, que eu seja melhor do que qualquer um que estivesse lá dentro, nada. Mas eu não conseguia conviver com aquilo, eu não conseguia tolerar isso. Bom, por que eu fiz esse preâmbulo? Hoje, eu já conheci ao longo de todos esses anos pessoas que Apolônio de Tiana apareceu para elas, que Apolônio de Tiana lhes deu funções, lhes deu missões, assim como Mestre Jesus, né, apareceu para algumas pessoas. Isso aí já fica mais fácil entender, porque nós temos uma influência milenar, né? 2000 anos aí, que é claro, é o subconsciente, tal, então é muito mais fácil eu olhar alguma coisa e visualizar alguma coisa que eu conheço. Pergunta: Apolônio de Tiana e Jesus, o Cristo, Yoshua Ben Pandira, que tiveram uma encarnação só, como você disse aqui, eu desconhecia, eles andam por aí falando com as pessoas, se apresentando, trabalhando, dando missões, essas coisas todas? Sinceramente, Apolônio, eu penso que não. Porque o espírito que o caracteriza, que o produziu, não tem esse viés de atuação. Ele não se movimenta nesses termos. Já o Espírito de Jesus, este sim. Este pode e tem feito. Tá? Por quê? A pergunta é difícil. Responde se quiser. Por quê? Porque, entre aspas, o plano de Jesus nunca deu certo. Tá. Entenda que Jesus, ao desencarnar, ele olhou assim para os apóstolos e disse: estou ferrado. Ninguém entendeu muita coisa, eu mesmo, quando estava vivo, não disse tudo. Mas Jesus foi atrás de quem? De um judeu que perseguia exatamente os apóstolos, de Saulo de Tarso. Sim. Aí pediu a Saulo, para Saulo levar a mensagem dele para outros povos. Mas Saulo não conhecia a mensagem dele. Mas a questão é, por que diabo Jesus foi pedir a Saulo de Tarso? E não aos apóstolos? Porque os apóstolos não entenderam nada. E, para piorar, Saulo fez o que pôde, mas também criou coisas que Jesus nunca falou. Aí Jesus, ressuscitado, pegou Maria de Madalena e começou a dizer coisas que em vida não havia dito, porque ele só percebeu isso na cruz e ressuscitado. Então, se isso que eu estou dizendo estiver correto, o Espírito de Jesus sente um incômodo que o de Apolônio não sente. Porque, além de tudo, o legado de Jesus foi absolutamente transformado nessa loucura que a gente vê hoje. Perfeito. Tá certo? Então, o espírito dele continua atuando na medida em que pode para possíveis correções de rumo, não na religião, mas no sentido da informação filosófica, da informação espiritualizada que possa... Né? Então, assim, por isso, respondendo a sua pergunta, que o Espírito de Jesus faz isso e o de Apolônio eu penso que não faz. Agora, se você me perguntar, mas é comum
o Espírito de Jesus sai aparecendo. Não, primeira encarnação, como você disse. Não é. Jesus, ele não joga a cruz nos ombros de ninguém. Ele não pede nada a ninguém no sentido de, faça isso, sabendo que ele já fez isso lá atrás e é problemático para ele. O problema é, Jesus tenta nos sensibilizar, aí nós, se percebemos ou não a questão que ele tentou nos sensibilizar, cabe a cada um de nós tomar a sua cruz no sentido de e tentar complementar o que ele fez, mas não é do jeito que ele fez, porque a gente não tem estatura moral para isso, é no âmbito da nossa vida, é no âmbito das nossas possibilidades, mas aí entra o ego da gente, de se sentir enviado de Jesus, enviado disso. Jesus me apareceu, eu vou fazer. Isso é muito complicado. Tá. Finalizando, 2 perguntas. Apolônio prometeu a alguém, ou disse a alguém, que um dia voltaria para cá, para esse plano? Não. Tá. Esse é o problema. Ele é alguém livre de promessas, livre de compromissos, ele tem uma estratégia, ele executa essa estratégia com os alunos de uma escola da decifração que ele tem no sistema de capela, só para você saber. Tá. Um outro livro que eu lancei chama-se Escola da Decifração da Realidade, que é o velho método que esse ser inventou como codificador de Xi'an, e a gente vai tentar resgatar isso aqui na Terra. Mas isso é iniciativa de ex-alunos desse ser. Mas não é porque ele pede, ordena ou vê nisso uma missão. Isso é uma necessidade. O que é a escola da decifração da realidade? É o uso de um velho método mental chamado Druid, que terminou sendo conhecido como filosofia, para se desenvolver a vida, e não desenvolver a vida através de crenças infantiloides, estúpidas, que apequenam o ser humano e desrespeitam o conceito de Deus e desrespeitam a figura de Deus e de Jesus. Em síntese, pelo que você está falando aqui, muitas das suas obras literárias falam sobre Apolônio de Tiana, então, de uma certa forma. Você trouxe, quando você trouxe esse assunto, eu fiquei olhando assim, eu digo, onde é que está que está trazendo? Vai tudo por intuição aqui, mas né? Tem tudo a ver com parte do trabalho que eu faço, porque por trás disso não é que exista o quarto logos atuando, ele ainda não atua, ele um dia começará a atuar, mas existe a memória, né, de parcerias espirituais, né, em que a figura desse ser é muito presente na memória do espírito que me anima, né? Então, daí a ligação minha, enquanto ser humano, com todo esse processo histórico, e por isso eu tento desenvolver o que eu posso. Mas nesse ponto ninguém me pediu nada, decisão minha. Ok, te perguntei de um, eu vou te perguntar de outro. Na sua crença, não sei se eu posso dizer assim, na sua crença, na sua opinião, na sua vivência, nos seus estudos, na sua experiência, você acredita numa volta do ser Jesus? E se sim, por que ele voltaria para cá? Não é Jesus, é Sofia. Sofia, tá. E Sofia é uma vinda, não é uma volta. Ele está vindo pela primeira vez se apresentar aos seres humanos. Só que a vinda de Sofia é no âmbito da coisa mais desagradável que eu conheço, que é a disputa pela suzerania universal, que é algo que eu descrevi. Suzerania universal. Tá. Um dos últimos livros que eu produzi chama-se Sofia, os Arcontes e a disputa pela suzerania universal. Sim. Em que eu explico exatamente o próprio Sofia, na figura de Jesus ressuscitado, explicando toda essa querela, toda essa disputa, e a vinda dele eu não tenho como uma questão de crença, eu tenho como uma questão estabelecida numa cronologia que vai inevitavelmente acontecer. Então, olhando sob essa perspectiva, eu diria, é inevitável. Mas posso responder a sua pergunta a partir do verbo acreditar, sim. Mas não é Jesus o humano. O próprio Jesus humano diz que voltaria, mas na sua forma cósmica.
Essa forma cósmica é exatamente esse ser Sofia ou Rockman. O que é que está em jogo? Duas coisas. A disputa pela suzerania universal entre esses seres, que é a coisa mais ridícula que eu conheço, mas que existe desde todo sempre. Todas as mitologias falam disso. E a outra coisa, a necessidade louca da emergência de um novo tipo de ser humano. Por falar nisso, Eustáquio, se você me permite, no mês de junho, dias 10 e 11, Sim. nós vamos realizar um evento em São Paulo grande. Nós que eu digo, é a Solange que está à frente. 10 e 11 de junho. 10 e 11 de junho. Tá. E o tema é o quê? A emergência de um novo ser humano. Porque esse é o grande problema. O ser humano não é isso aí que a gente conhece. Esse é o tipo de ser humano que a vida produziu até agora. Mas o ser humano precisa ser gestor de si mesmo e se produzir. E produzir um novo tipo. Então, o Congresso vai ser basicamente sobre isso. E esse é o velho trabalho que os taumaturgistas veem. O que é que a gente precisa fazer para ajudar o ser humano a que ele turbine, alavanque a si mesmo? Então, esse novo tipo de ser humano é um perigo total hoje em dia, porque envolve inteligência artificial, envolve você chipar o cérebro, envolve 1001 temas que não vai dar para a gente falar aqui, porque teria que ser um programa à parte, mas a gente vai discutir isso tudo nesse evento. Por quê? Porque esses são os dois temas mais importantes da vida de todos nós e a gente não sabe. Nós somos vítimas de um experimento que nos isolou, nos deixou prisioneiros na Terra, enquanto os arcontes disputam quem manda no universo, e, ao mesmo tempo, fomos apequenados. A gente precisa se soerguer, então precisa surgir um novo tipo de ser humano. Apolônio de Tiana estudou os dois assuntos. Nesse aqui, ele não se mete, que é a questão de disputa de arcontes, mas ele um dia vai ter que se meter nisso aqui. Mas antes, o ser humano terá que dar alguns passos por si mesmo. E é isso que a gente vai tratar nesse evento. Legal, nós vamos divulgar. O Vida Inteligente vai ajudar a divulgar. E eu disse num programa anterior, você até gostou, e eu continuo afirmando, e vou afirmar até eu passar para o outro lado, assim, para outro plano. O ser humano é alguma coisa que ainda não deu certo. Não deu certo. Exatamente. Então, vamos lá. Toda razão. Elan, é brilhante sempre falar com você. Parabéns, você é um cara corajoso, né? Bota a cara para bater, confia naquilo que fala. Isso é bacana, isso é bacana. Isso é honrar a nossa passagem por aqui. Se a gente errar, pelo menos a gente fez. Erramos fazendo. Então, isso é bom. Isso é nobre. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Um fraterno abraço e até a próxima oportunidade. Obrigado você, Eustáquio. Mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço e abraço a todos que estão nos assistindo. Gente, que bacana, né? Puxa, muita novidade. Vivendo e aprendendo. Por isso que o aprendizado é cada momento, cada segundo, cada lugar onde você menos pensa, as suas respostas estão ali. Então, isso é muito bom. Gente, hoje foi bem, deu para digerir bem. Fraterno abraço e até semana que vem. Tchau.